Bom, nós estamos aqui, nada mais, nada menos, com o professor Marcos Cintra. Quem é o professor Marcos Cintra? Ex-secretário da Receita Federal, professor da Fundação Getúlio Vargas, ex-deputado federal, né, PhD pela Harvard, prestigiando o evento nosso aqui da Unidos Brasil, que foi promovido pelo Instituto. Professor, primeiro que é um prazer, é uma honra estar ao seu lado aqui e poder conversar com o senhor um pouquinho. Satisfação é minha, você sabe disso. Obrigado. A pergunta é, se manter a PEC 45 tal qual está, foi aprovada pelos deputados, qual o impacto disso para o empresariado brasileiro, para o Brasil, para a nação? Olha, essa é uma excelente pergunta, e é impossível de ser respondida, por uma razão muito simples. Esse projeto foi aprovado sem transparência, sem informações, sem debates amplos com a sociedade. Portanto, se ela for aprovada do jeito que está, nós estaremos ao longo dos próximos 10 anos navegando num mar de incertezas. Por quê? Tudo é remetido à lei complementar. Ela mexe na estrutura do sistema tributário brasileiro sem debate, sem discussões, sem previsões de alíquotas, sem estudos de impacto. Portanto, a minha breve análise diria o seguinte: do jeito que está, o Brasil vai estar com uma insegurança jurídica e econômica gigantesca ao longo dos próximos 10 anos. Isso pode desestabilizar a economia brasileira. É lógico que a PEC 45, como está, tem alguns pontos positivos também, né? Por exemplo, o princípio do destino, fazendo com que a tributação do consumo favoreça a jurisdição do consumidor, é muito positiva. Num país com grande desigualdade de renda como nós estamos no Brasil, vai desconcentrar a receita tributária. Isso é bom. A ideia de ter menos alíquotas e não essa proliferação de alíquotas que existe atualmente também é positiva. O conceito do crédito amplo é extremamente positivo, quer dizer, deixar daquele conceito de que só se produz crédito no Imposto sobre Valor Agregado para aqueles insumos que fisicamente são incorporados na produção. Passa a ser um crédito base contra base, ou seja, um crédito financeiro. Também é muito positivo. Agora, esses dados positivos todos da PEC 45 poderiam perfeitamente ser atingidos de outra maneira, sem um projeto que agrida o Pacto Federativo como esse projeto está fazendo, e mais ainda, corrigindo o deslocamento de carga tributária que vai ser muito grande em desfavor do setor de serviços. O setor de serviços vai ter um aumento de carga tributária muito grande. Eu estimo próximo a praticamente vai dobrar a carga tributária do setor de serviços e vai reduzir a carga de alguns outros setores, como a indústria e o setor financeiro. E esse é um problema que, pela sua própria natureza, vai levar a dissensos e não a censos, não a consensos. Por quê? Alguns setores vão ser muito favorecidos e outros vão ser muito prejudicados. Então, eu acho que o projeto em si precisa passar por enormes revisões. Espero que o Senado seja capaz de fazer isso, sem assodamento, sem pressa. Eu vi os senadores falando aí em 60, 90 dias. Eu acho que isso está longe de ser suficiente. Vamos precisar de muito mais tempo e, sobretudo, de um diálogo com os produtores, com os empresários, com os pagadores de impostos. E não um diálogo exclusivamente entre parlamentares ou entre gestores públicos, entre representantes de estados, municípios, União, etc. Precisa conversar com quem vai pagar o imposto, e isso somos todos nós, produtores, consumidores, estudantes, assalariados e assim por diante. Então, eu acho que nós precisamos de pelo menos mais uns 6 meses aí para corrigir e, quem sabe, construir uma reforma tributária minimamente aceitável e segura para o país. Nós não podemos dar um passo em falso. Do jeito que está, eu acredito que o projeto de reforma tributária é um salto no escuro. Professor, obrigado pelas suas palavras aqui. Excepcional exposição em poucos minutos. Mas, claro, com a sua competência, com o seu conhecimento. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço então. Muito obrigado.